Palavra de vida. Como ter uma vida extraordinária. Nós estamos já quase acabando essa série, mas enquanto não acabar, fica ligado, porque Deus quer abençoar você para que você tenha uma vida extraordinária. Um dos princípios mais fortes que nós temos, mais poderoso, a Bíblia é a fonte da vida. É verdade. Numa pesquisa realizada no início do século XXI, quer dizer, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, foi feita uma pesquisa e 60% dos cristãos que foram entrevistados disseram acreditar que a Bíblia era totalmente correta nos seus ensinamentos. Mas 40% questionavam a autoridade da palavra de Deus. E não é de se estranhar, porque tantos cristãos lutam para entender a própria fé, quanto mais para defendê-la. Porque eu só não consigo crer. Como eu vou defender algo em que eu não creio na totalidade? Nosso sistema de crenças, ele governa o estilo de vida, as nossas escolhas. Nosso sistema de crenças é o alicerce sobre o qual apoiamos nossas opiniões, nossas escolhas, e nós tomamos decisões. Para nós cristãos que cremos que a palavra de Deus ela é 100% correta, ela não contém erros, ela é pura verdade, para nós é essencial conhecermos o que acreditamos e por que acreditamos. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. A maioria das pessoas herda suas convicções dos pais ou absorvem as ideias daqueles que estão junto dela sem muitas vezes investigar, questionar. Por isso, questione mesmo, investigue a Bíblia e você vai conhecer que ela é a verdade, a fonte da verdade. E muitas dessas pessoas se apoiam em partidos políticos e opiniões políticas e em quem vota, em quem deixou de votar e por aí vai, em sistemas humanos. Não, na realidade, o que nós temos que crer e acreditar que a palavra de Deus ela é a fonte da vida e basear a nossa vida na Bíblia, na palavra de Deus e não um hábito, algo não, é algo como uma cultura no nosso meio, na nossa vida, sabe? Nós temos que entender que isso é maior e nós temos que deixar este legado e viver não para que nossos filhos vivam o legado, para que eles vivam e experimentem desse legado. E o sistema de crença é um filtro, ele filtra. E nós temos que ter esse sistema de crença firmado e fortalecido para que ele possa filtrar, para que falsas doutrinas que entrem como anátemas misturados possam tirar, essas doutrinas possam tirar a nossa fé. E eles colocam um pouco de verdade suficiente para soar bem aos ouvidos das pessoas e com isso enganá-las. Mas Deus diz em 2 Timóteo 4,3, sabe, que esse tipo de sistema ele é incompatível, porque não vive de acordo com a vontade de Deus, e sim de acordo com a vontade da nossa carne. Nós devemos estar fortalecidos. E nesse mundo está cheio de pessoas que estão desesperadas, solitárias, sofrendo. Elas anseiam e desejam uma esperança baseada na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conheça a verdade. Tenha a fonte da verdade. Sabe? Não é a opinião do outro, não. Conheça aquilo que você crê. Estude, se aprofunde. Não é porque eu falo, acredite. É porque ele fala, você acredita. É quando ele diz a verdade e ele é a verdade, você tem que acreditar nele. Nossa sociedade está permeada de ideias ímpias, de ideias de filosofias, de opiniões forjadas em fake news, muitas das vezes para nos destruir. Mas, contudo, se a nossa crença for baseada nas Escrituras, nós temos como reconhecer essas falsas doutrinas quando nós ouvimos e nós respondemos às necessidades reais
com respostas verdadeiras para nós e para aqueles que querem conhecer Deus de uma forma profunda. E qual é o fundamento que nós cremos? Qual é o fundamento? Sabe, em que nós cremos? Nós cremos primeiramente que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação expressa de Deus sobre si mesmo. É a palavra dele para a humanidade, que explica a sua criação, a sua intervenção na história, na natureza, bem como a vinda de seu Filho divino ao mundo para nos resgatar. De acordo com 2 Timóteo 3,16, nós referimos as Escrituras como a palavra de Deus inspirada ou soprada, uma vez que o Senhor escolheu indivíduos ou os escritores bíblicos para registrar suas palavras. É verdade, foi escrito por homens inspirados por Deus. Deus não escreveu, mas Deus soprou. E cada nova descoberta dos manuscritos e fragmentos em regiões diferentes, em épocas diferentes, em idiomas diferentes, confirmam a mesma coisa. Princípios do Antigo Testamento, todos confirmados com papiros aqui e ali, que falavam a mesma coisa, escritos por um, por outro, que nunca se falavam, nem se conheciam. Por quê? Porque Deus, ele confirma a palavra. Ele confirma. Já o Novo Testamento já foi mais atual. Mas o Antigo Testamento, os fragmentos escritos desde a época de Moisés, foi relatado depois toda a história. Aquilo ali foi que foi inspirado mesmo por homens que Deus soprou. E a palavra de Deus é nos dada para que possamos crescer em nosso relacionamento com Ele. A palavra, a Bíblia, é o nosso manual de instruções, é como um carro que você compra, é como um aparelho novo que você está comprando. Não adianta você muitas vezes olhar como funciona, você tem que conhecer um pouco mais. E conhecer um pouco mais é ler, é se inteirar. Pegue um manual de vida, a Bíblia, e você vai ter uma vida abundante e a autoridade final em que nós cremos. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As duas pessoas divinas são caracterizadas pelos mesmos atributos. São eternas, onipotentes, oniscientes, onipresentes e imutáveis, sendo que cada uma delas tem funções diferentes. E muitas passagens das Escrituras apontam a Trindade, embora não esteja escrito explicitamente. Por exemplo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas em Gênesis 1, versículo 2, e mais tarde foi dito: façamos o homem à nossa imagem. Quem seria o sujeito desse verbo no plural, senão a Trindade? Certamente não seriam os anjos, pois eles não são criadores. Jesus também aludiu às três pessoas divinas em João 14, 16 e 17, quando ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, para que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas nós que cremos, nós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, ele habita em nós. E mais tarde, o próprio Jesus advertiu os seus discípulos dizendo: olhe, a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. É a confirmação. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Deus é o Criador de todas as coisas. Mas lá também é o nosso adversário, Satanás, o inimigo de nossas almas. A Bíblia nos afirma em Ezequiel 28, de 12 a 15, que Deus criou um querubim e fez dele alguém importante. Ele é real. Satanás não é criado pelo homem ou criado por uma religião, não, ele é real. Ele queria ser Deus, tanto como Deus, que se rebelou contra o Criador e foi lançado na terra com todos os conspiradores. Cerca de 1/3 dos anjos caíram e se tornaram demônios. Foi assim que se fez Satanás, que era um anjo de luz, Lúcifer, que se tornou um anjo caído, Satanás, demônio. O diabo, ele prega divisão, ele prega engano para destruir a nós cristãos.
Nós não temos que temer Satanás. Satanás foi derrotado. Primeiro, o maior é que está em nós do que está no mundo. 1 João 4,4. Nós estamos sob a proteção de Deus, sob a proteção do Espírito Santo. Nada pode acontecer a nós, nem que somente aquilo que é permitido por Deus. Nada pode acontecer a nós, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo, todos nós que conhecemos as Escrituras, já lemos a sentença da morte do diabo, de Satanás. Ele se encontra em Apocalipse 20, o que está escrito lá, e afirma que ele será jogado no lago de fogo, eternamente punido por sua rebelião contra Deus Todo-Poderoso. A Bíblia me fala do ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança por amar-nos e desejar. Ele tem desejo de ter comunhão conosco. Nós recebemos o privilégio de glorificá-lo e de servi-lo. Nenhum homem pode servir por si mesmo, ganhar o perdão ou a aceitação de Deus. Isso é um dom de Deus. Sabe? É mentira de Satanás dizendo que qualquer um de nós poderia ter a graça de Deus revelada apenas pelas boas obras. É um engano. A obra não liga você ao Criador. A obra revela o Criador na tua vida, mas o que lhe mostra a criação de Deus em você é Jesus Cristo quando você se une a Ele. A salvação. A salvação, a definição mais simples da salvação é dom da graça de Deus. Ele nos proporciona perdão dos nossos pecados. No Antigo Testamento era necessário oferecer sacrifícios de animais no altar do Senhor, a fim de justificar os pecados. Mas atualmente a salvação é aquela graça, porque Jesus Cristo foi o Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado. E a igreja é todo o corpo de Cristo, todos aqueles que se unem para adorá-lo, para estar na presença dele, todos aqueles que creem em todas as partes do mundo. Isso não tem nada a ver com placa de ser batista, ser metodista, ser presbiteriano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é ter como Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto é a igreja. Isto se chama igreja. Nós nos encontramos, claro, nos grupos locais para servir ao Senhor, para praticarmos aquilo que a palavra diz, para ajudarmos o próximo, orando pelo outro, intercedendo pelo outro, levar o pão, levar o agasalho, levar a palavra de vida. Atrair vidas para que aceitem Jesus e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador. Para isso chama-se igreja. Como está lá em Mateus 28, 19, 20 diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dentro da igreja, nós praticamos as ordenanças do Senhor, batismo e a ceia do Senhor. Batismo é a confirmação da fé, e a ceia é um ato de fé, dizendo: Maranata vem, Jesus breve voltará a buscar a igreja. Nós temos que ser batizados, temos que cear e dizer, como igreja, como corpo de Cristo, nós esperamos o teu retorno. Nós nos alegamos pelo teu sangue derramado, para que foi selado com uma nova aliança entre Deus e seus filhos, que somos nós. Por isso, creia que a palavra, a Bíblia, ela é a verdade e nada além da verdade. A palavra de vida, a Bíblia, é a fonte da vida. Um beijo no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.